Sim, 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 galera! Estamos aqui para mais uma videoaula no canal Matemix. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gibran, sou professor de matemática e hoje vamos entrar nessa parte de análise combinatória, especificamente no princípio fundamental da contagem. Solta a vinheta! Pessoal, uma coisa que vocês devem saber é que toda análise combinatória, tudo que envolve análise combinatória, gira em torno de uma coisa chamada de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Deixa eu tentar passar uma história bem rápida para vocês. Suponha que você está fazendo o seu doutorado e você está fazendo já o seu doutorado, vamos supor que na França. Quando você chega num restaurante francês, lá é um ritual você fazer sua refeição. E lá sempre vai ser dividido em 3 etapas. Quais são? Olha que coisa interessante. Você tem uma entrada, e suponha que você chegue no restaurante francês e o cara te ofereça 2 tipos de entrada. Tem o prato principal e suponha que o cara te dê uma opção de 5 pratos principais e você vai chegar e ter a sobremesa. E o cara te ofereça 3 tipos de sobremesa. A pergunta é, de quantas formas você pode compor essa sua refeição? Que vai ter obrigatoriamente que ter uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Ou seja, de quantas formas esse processo pode ser realizado, esse processo de escolha pode ser realizado. A ideia é que você multiplique as possibilidades de cada etapa. Veja que nessa minha situação eu tenho 3 etapas. É escolher uma entrada entre 2, escolher um prato principal entre 5 e escolher uma sobremesa entre 3. Então você tem 3 etapas. O que você tem que fazer? Multiplicar as possibilidades de cada etapa. Isso é chamado de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Dá só uma olhada, primeira etapa. Escolher uma entrada entre 2, prato principal seria a segunda, né? A segunda etapa, que é escolher um prato principal entre 5, e tem a terceira etapa, que é escolher uma sobremesa entre 3. Basta você multiplicar as possibilidades de cada etapa para você saber de quantas formas você pode fazer ou compor essa refeição, ou seja, realizar esse processo. Simplesmente está aqui, total de opções segundo o princípio fundamental da contagem é 2 vezes 3 vezes 5, faça as devidas contas que você vai encontrar 30. Dá para você fazer 30 composições aí, dá para fazer 30 refeições distintas segundo o princípio fundamental da contagem. Pessoal, essa situação aqui ela é bem interessante para a gente ver o quê? Que você vai ter situações com poucas exigências e situações com muitas exigências. É óbvio, é claro que você preste bem atenção nas situações que exijam muito. São aquelas que você tem que resolver agora, não deixe para depois. Veja que você tem aqui uma mesa e nessa mesa você tem 8 lugares. E você quer acomodar 5 pessoas, presidente, vice-presidente, secretário, diretor. E eu vou colocar aqui essas pessoas. Acontece que, vamos falar sobre as exigências? O presidente e o vice-presidente, eles pedem que obrigatoriamente sentem nas cabeceiras. O secretário, ele quer sentar do lado do presidente. E os diretores, eles não fazem exigências. Pessoal, para pensar. Primeiro eu quero aqui explicar uma coisa para vocês. Aqui você tem algo dividido em quantas etapas? É um processo, é uma situação que está dividida em 5 etapas. Coloque logo aqui os tracinhos, que em cada tracinho você vai ter que colocar as possibilidades de cada etapa. Então, você vai acomodar 5 pessoas, 5 tracinhos. Seria interessante começar por quem? Pelos mais exigentes. Eu vou começar pelo presidente. O presidente só fica em cabeceira. Ou ele vai ficar, tá aqui o presidente, ou ele vai ficar aqui, ou ele vai ficar aqui. São quantas possibilidades para o presidente? 2. E claro, assente, acomode o presidente em uma dessas cadeiras. Eu vou escolher colocar aqui. Terminou com o presidente, vamos para o vice-presidente. Não fique pensando que o vice-presidente vai ter 2 possibilidades. Por quê? Porque você vai colocando essas pessoas de maneira o quê? Sucessivamente, uma após a outra. Não é simultaneamente que você joga todo mundo, não. Então, o presidente, ele acabou de ser acomodado. Cá está ele. Só existe um local para o vice-presidente. Coloca-se um aqui. E você vai colocar o único lugar que tem para o vice-presidente. Terminou com o vice-presidente, vai para o secretário. Não fique pensando que o secretário pode ficar em 1, 2, 3, 4 locais. O secretário só pode ficar em 2 locais, porque você já assentou, já acomodou o presidente, então você tem só esses 2 locais para o secretário. 2 possibilidades para o secretário, escolha uma das possibilidades. Eu vou colocar aqui o secretário.
Terminou com o secretário? Diretor, que eu vou chamar de diretor 1. O diretor 1 ele é muito tranquilo. Aonde você colocar ele, ele está achando bom. Então você vai acomodar ele. Pode ser em 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 locais, 5 cadeiras para colocar o diretor. Tá aí. E escolha um localzinho para o diretor. Está aqui, D1. Terminou com D1, vem para o último diretor, que é o diretor D2. Você tem 1, 2, 3, 4. Você tem 4 possibilidades. Acomode o diretor. E o que é que você vai fazer agora? Você simplesmente vai colocar as multiplicações. 2 vezes 1 vezes 2 vezes 5 vezes 4, que você teria 80. Existem 80 maneiras de você colocar essa galera aí para essa tal reunião, para você acomodá-los segundo essas regras que eu acabei de passar para vocês. Pessoal, espero que a coisa tenha ficado entendido e claro, como sempre, próxima semana tem mais. Valeu!